Como que começou, Michele? Porque assim, eu conheço você, eu acho que desde que a gente começou uma amizade em 2018, te conhecia. Mas a partir de 2019 que a gente se aproximou mais. E até então sabia que você tinha clínica, não sei se você ainda tava, se você já estava dando aula, Já. né? Só que de 2019 para frente, pelo menos na minha percepção, você levantou a bandeira do ultrassom microfocado para profissionais estetas e você automaticamente, vamos usar a analogia da caneca, você começou a transbordar. Você começou a se debruçar quanto a isso. Eu lembro, no dia que a gente gravou o nosso primeiro podcast, né? A gente jantou com o Dr. André e a esposa, né? Então você fez parte desse estudo. Então, realmente hoje, um profissional que fala há mais de 4 anos de ultrassom microfocado dentro da área da estética, uma esteticista com muito orgulho, que eu sei que você então você tem um peso enorme, assim. Eu não vejo nenhum outro profissional dentro da nossa área que fala com tanta propriedade, com tanto conhecimento de ultrassom microfocado quanto você. São os 3 R's. Rotina, ritmo e ritual. Todo dia fazendo... É o que eu sempre falo, né? Você sabe que o Enzo, ele tem a síndrome de Asperger. E, assim, os Aspergers, o Lionel Messi, o Steve Jobs, enfim, grandes nomes, né? O Elon Musk. Por que eles conseguem essas grandiosidades? Porque eles fazem repetidamente o ritmo, rotina e ritual a mesma coisa. E eles chegam à excelência. E aí eu falo que eu aprendo muito com meu filho, né? Então, o que acontece? Vamos lá. Em 2016, eu tenho um amigo que é médico. E o HIFU, ele começou a ser utilizado na década de 50 para tratamento de distúrbios neurológicos. Certo. E foi descontinuado pela falta de alvo. Depois, na década de 70, ele começou a ser utilizado para tratamentos de glaucoma e também para tratamento de câncer de próstata. Porém, na parte de oftalmologia, os lasers vieram e se mostraram mais eficientes, também foi descontinuado o HIFU e os lasers ficaram no lugar. Para tratamento de câncer de próstata, a coisa continuou, e tanto que hoje o Brasil é uma das referências em tratamento de câncer de próstata por meio do sistema HIFU. Mas é lógico que a tecnologia são distintas. Né? Exatamente, é completamente diferente do HIFU para fins estéticos. Bom, finalmente em 2009, no congresso AED, que é o Academy Aesthetic Dermatology, maior congresso de ciência dermatológica do mundo, e que aconteceu em 2009 em San Diego, foi lançado o Ulthera, certo. A primeira tecnologia para fins estéticos. E desde então, a coisa começou a tomar uma proporção muito grande. Por quê? Porque era a única forma da gente acessar o sistema músculo-aponeurótico superficial que não fosse por meio de uma cirurgia. Sem cortar. Exatamente. Então, imagina, era o sonho, né? No Brasil, esse método chegou só em 2011. 2 anos depois do seu lançamento mundial. E aí a coisa tomou a proporção, só que no meio médico. Em 2016, esse meu amigo que é médico, ele junto com outros 3 médicos comprou uma máquina. Eles dividiram em 4, né? Dividiram em 4 partes, compraram a máquina e essa máquina ficava 1 semana em cada clínica, rodando. Aí ele virou para mim e falou: Michele do céu, fiz uma caca. Eu falei: o que você aprontou, Marcelo? Ele falou: porra, eu sou plástico. Eu não sei por que eu comprei essa máquina, eu gosto de operar. Mas eu estava lá no congresso, não sei o quê. Me empolguei e comprei. Eu fiquei empolgado lá, comprei. Agora, uma vez por mês, essa máquina fica aqui 7 dias. Eu não tenho paciência para ficar tec. Foi exatamente assim, tec. Eu não tenho paciência. Quem gosta de tecnologia é você, porque ele tinha trabalhado na Vanity comigo. Certo. Muitos anos. E ele sabe que eu sempre trabalhei com tecnologia. Ele falou: você não quer vir aqui atender? Eu falei: ô, Marcelo, mas isso não é só para médico? Ele: não, você está sob a minha... Eu sou o dono da clínica. Eu vou chamar a moça lá da Ulthera, ela vai vir te dar o treinamento. Eu falei: tá bom. E aí eu tive um treinamento isso em 2016. E aí fui lá, tive o treinamento, me explicou. Heitor, eu me cagava de medo. Porque ela me passou muito medo. O Ulthera, no manípulo dele, a gente tem câmera. Certo. Pra gente fazer a leitura, para a gente entender ali
os nervos, as artérias. Mas eu não sei ler ultrassonografia em tempo real, mas não tem perigo. Eu falava, gente, aquilo ali é um fantasma, é um vulto, misericórdia. Eu estava me cagando. E é uma tecnologia relativamente nova ali para você, né? Manusear. Ultrassom de imagem, para mim, não tem nada. Eu sou da área, não é. O negócio é beleza, estética. Então eu estava ali, eu estava apavorada, desesperada, falava, misericórdia. Então, assim, eu fazia aquela coisa super engessada que a moça me ensinou, e tá tudo certo. E eu obedecia, ela falava, olha, tá vendo? Eu falava, misericórdia. O que é aquilo? Então, eu fiquei com muito medo. Mas, o que eu fiz? Mergulhei na anatomia. Mergulhei. Falava, bom, se o nervo facial aqui... E aí, por isso que eu falo, nós não podemos parar de estudar nunca. Não dá. E aí, eu mergulhei na anatomia. Falei, Marcelo, não, ele falava assim, manda bala. E aí, eu fazia. E assim... Os pacientes super felizes, eu atendia não só os pacientes dele como o meu. Era um procedimento muito caro, porque o disparo do Ultera é mais caro por conta do transdutor ter a câmera. Certo. Tá? E aí, passou 1 ano e 3 meses, ele conseguiu vender a parte dele para um outro médico lá, e aí acabou a história do Raifu. Falei, Fê Maria, voltei para aquela vida, né? E eu falava, é um sonho, mas era uma máquina muito cara. Pô. E para médicos até então, porque a empresa só vendia para a CRM. Certo. Mas eu não sabia que isso era uma política da empresa. Em 2018, a gente estava num congresso, eu não lembro se era o Estética, algum congresso aqui em São Paulo, o Robson, da Fismatec, chegou e falou, Michele, você já trabalhou com microfocado, né? Eu falei, já, aquilo é o sonho, Robson, maravilhoso, mas é muito caro, aquilo lá não é para nós, não. Falei, é muito caro, não sei o quê. Ele falou, não, Michele. Eu falei, e outra coisa, aquilo é só para médico. Ele falou, Michele, não é. Aquilo é classe 2. Eu falei, como assim? Ele falou, tanto no FDA quanto na Anvisa, ele é classe 2, ele é para todo profissional da área da saúde. Eu falei, você tem certeza? Ele falou, olha aqui. Aí eu falei, nossa, Robson, mas é muito caro. O pessoal da estética não tem condição de investir num negócio desse. É um ou outro só. O nosso mercado está acostumado a aparelhos no máximo aí de 15, 20 mil reais. Né? Aí ele falou, Michele, pois eu vou conseguir trazer. Eu falei, mas... Ele falou, é o seguinte, você sabe usar? Quando ele me mostrou a foto do Heros, que nem tinha nome ainda, ele, olha isso aqui. Eu falei, gente, mas esse aqui é o Tera, porque é igualzinho. Ele, então, não é. Falei, Robson, eu trabalhava com o Tera. Ele falou, posso mandar vir um protótipo? Falei, pode. Ele mandou. Aí a primeira coisa que a gente faz é chamar quem? As amigas, né? Lógico. Chamei todas as amigas. Falou, vem aqui que eu vou fazer um negócio na sua cara. E aí eu fiz, Heitor, exatamente como eu aprendi. Engessadinha, assim, bem... Como manda o figurino, né? Até assim. Porque aquela câmera não era de verdade, era de mentira aquela imagem de ultrassom. Eu falava, ai, minha Nossa Senhora, eu estava morrendo de medo. Enfim, mas eu fiz exatamente como eu aprendi. Olha, foi coisa de 1, 2 semanas, todo mundo me dando feedback. Michele do céu, minha cara tá esticando. Michele do céu, tá levantando total. Tudo. Michele... E aí eu liguei para ele e falei, Robson, não é que o negócio é bom mesmo? Pode trazer. E aí existe todo, e eu acho isso excepcional, o fato do Brasil ter essa questão da Anvisa, da certificação, é muito legal, porque isso é uma segurança para nós. Total. Então, o Robson entrou com toda a documentação para fazer toda a regulamentação da tecnologia, na Anvisa, certificação, para fazer tudo certinho. E aí ele falou, então nós vamos botar no mercado. Você começa a produzir um trabalho? Comecei a produzir. E aí, no dia 8 de março, que foi o Dia Internacional da Mulher em 2019... Sim. A gente lançou oficialmente. Aí eu levei a Sula Miranda, que é minha paciente há 20 anos, lembra? Eu estava no lançamento. Ele fez um evento lá na Fismatec e a gente levou para mostrar o lançamento oficial do Heros. Bom, de repente, Heitor, as pessoas começaram a olhar aqueles resultados. Não é possível que a Michele está fazendo isso. Isso aqui é Photoshop. E aí começaram a falar, não, porque essa maquininha da estética não é a mesma do médico. Então, eu acho que essa conversa da dúvida é que gerou a necessidade de um estudo científico. E ninguém mais, ninguém menos do que a Patrícia Frois, que já é uma referência, né, pesquisa científica. Na pesquisa, né? Tem mais de 100 artigos, né, mais de 10 anos de experiência, tem aí uma experiência indiscutível, né, e que ninguém consegue superar aqui dentro do Brasil, pelo menos. E aí ele foi contatar. Ela falou, Robson, o problema é que eu
não tenho prática com a tecnologia, porque é uma tecnologia que vem da área médica e eu não tenho prática com coleta, mas se a Michele fizer... Então, aí eu olhei e falei... Aí eu até brinquei, né? Lembra do desenho Pink, o cérebro? No caso, eu sou o Pink e ela é o cérebro, né? Falei, gente, como assim? A Patrícia é minha amiga. Mas eu falei, como assim eu vou fazer um estudo com a Patrícia própria? É o Pink e o cérebro. Porque eu falei, é piada. Cara, mas foi muito legal. Ela teve uma super paciência, me ensinou muito. E aí, depois do primeiro estudo... E aí, quando a proposta inicial era fazer bléfaro, eu falei, gente, como que a gente vai fazer histologia de bléfaro se a gente só usa o transdutor de 1,5? Eu preciso... E aí, como você conheceu o Dr. André, e eu tenho cirurgião plástico na minha equipe já há 22 anos, o André está comigo pelo menos há uns 10, falei, não, a gente tem que ter em todos os planos, desde SMAS. Se a gente não pode trabalhar com todas as profundidades no terço superior, então vamos, por que não fazer uma RITD? Sim. E aí, mas será que alguém vai dar a cara inteira? Falei, gente, voluntário para mim não é um problema. E aí a Márcia, que você conheceu, que é a esposa do Dr. André, topou de dar o rosto dela para a gente fazer um lado só. E assim, aí foi muito legal, porque a pesquisa acabou ficando muito rica de conteúdo, né? Porque a gente conseguiu trabalhar com todos os transdutores em todos os planos. Uma pesquisa inédita, né, Michele? Inédita no mundo, por isso que virou artigo. A gente teve uma nota de impacto muito alta, saiu em um dos veículos indexados de maior relevância no mundo científico, que é o Journal of Bioscience. Enfim, então, feito por não médicos, né? Então, assim, foi muito legal isso. Patrícia conseguiu construir de uma maneira a parte do abstrato. Artigo, ficou muito legal, né? O Esteban teve uma contribuição incrível. Não posso deixar de mencioná-lo. O Esteban já tinha uma experiência maior que a minha, porque ele já tinha trabalhado com outras tecnologias, e o Esteban também é pesquisador, né, lá no Chile, o Dr. Esteban Fortuny. Então, o Esteban contribuiu fornecendo muitos artigos para que eu estudasse, para que eu entendesse. A maioria dos artigos foram feitos com o Ultera, que foi a primeira tecnologia do mundo, depois algumas também feitas com o Ultraformer. E aí, de repente, eu me vi com uma tecnologia nacional, né? Cara, pesquisa, caramba, vou fazer. E hoje, eu estou em curso de mais outras 3 pesquisas, só que essas eu estou fazendo por conta própria, né, para que não tenha conflito de interesses, de marca. Sim. Eu estou usando várias tecnologias, tá, para a gente poder pesquisar. Eu estou bancando, Patrícia está junto comigo nessa. Sim. E assim, por quê? Porque realmente eu me tornei pesquisadora do assunto. Né? Eu me apaixonei, então a gente faz teste nos bichinhos mortinhos, né? Não, eu não mato bichinho, né? Eu compro os bichinhos já. São os estudos em vivo, né? Mas em vivo, no caso, eu faço em gente. Ok. Em gente viva. Porque como eu tenho a equipe de cirurgiões, Heitor, eu tenho alguns pontos bastante positivos e relevantes, né? Então, como a gente pega muito pós-bariátrico, muita gente que perdeu muito peso, que vai fazer a RITD ou que vai fazer a dermolipectomia, eu tenho muita pele para poder fazer punch. Muito bom. Então, por exemplo, agora está uma discussão... Tem material de trabalho. Não, material eu tenho de sobra, né? Então, e tenho ninguém mais, ninguém menos como minha parceira, que é a Patrícia. Né? Hoje eu tenho o maior orgulho. Inclusive, depois você tem que dar um jeito de trazer ela aqui, viu? Nós vamos trazer, porque ó, ela vai estar, a gente vai estar agora em julho, ela está chegando, ela está no México essa semana, mas a gente tem a diplomatura internacional para os gringos, né, aqui no Brasil, não é para brasileiro, é para os gringos, ela vai ficar 20 dias aqui agora. Legal. E ela deve estar chegando, porque vai ser 2 dias antes de eu viajar para Lisboa. Eu vou estar com ela, eu vou fazer uma aulinha para ela. Legal. Então vai estar uma gringaiada doida aqui. E aí a gente pode combinar assim dela. Pode vir vocês duas aqui. Uai, se der tempo a gente vem sim. Se der tempo, vai vir. Então, assim, hoje, você teve no meu consultório numa passagem rápida, né? Mas não foi assim do jeito que eu não recebi do jeito que eu queria receber, mas você viu que a gente tem um totem hoje do International Research Group. Então, aqui no estado de São Paulo, eu faço as coletas para ela. Olha que orgulho, né? Demais. Então, não é só uma amizade, a gente tem um trabalho junto hoje, a gente tem um estudo do Roloniac, que foi feito no meu consultório. Acabou de sair agora. Tivemos o Dr. André, que fez os pens. Um estudo bárbaro, super rico de conteúdo,
né? A gente conseguiu 6 fototipos para a gente poder coletar no meu consultório. E da onde foi o fototipo 6 que você arrumou? Consegui. Então, é uma pessoa que tem descendência da Namíbia. Cara. Então, eu consegui. Michele, você tem noção do que você está fazendo de importância para pesquisa dentro da área da estética? Você tem se dado conta disso? Eu não sei, mas o que eu posso te dizer, posso falar... É incrível, é fascinante a área da pesquisa. É uma coisa que a gente às vezes fala assim, você está ganhando dinheiro com isso? Não, a gente não ganha dinheiro não. Pelo contrário, a gente põe dinheiro, porque é caro, é tudo muito caro. Centro cirúrgico, é que assim, graças a Deus, é o que você falou, quem tem network tem tudo. É que como o doutor André já tem os pacientes que vão operar, então eu tenho uma economia, por exemplo, de centro cirúrgico, de anestesista, de médico, honorário médico, eu tenho circulante, como é que se diz? Instrumentador, que no você caso consegue fazer muito com pouco. Mas, por exemplo, a parte de patologista, a gente tem que bancar. Coleta. Quanto custa a minha hora? Eu que faço a coleta. Sim. Entendeu? Minha hora hoje é cara, porque eu atuo sozinha, eu não tenho mais equipe. Hoje, com aquelas salas que eu tenho lá... você tem quantas salas? Você faz facial e corporal sozinha? Sozinha. Então, hoje, depois com a história toda de pandemia, eu atendo 6 pacientes por dia. Então, cada paciente tem de 90 a 120 minutos meu por dia. Ele me paga por hora. Sim. Eu recebo por hora. Entende? Então, essas coletas sou eu que faço. Aí, o doutor André, ele não me... vamos fazer punch? Vamos, a gente faz na cirurgia. Mas existe punch que a gente faz no consultório, a nível ambulatorial. Então, vai muito material. Descartável, anestesia, tudo. Sim. E isso eu que banco tudo. Entendeu? A hora da Patrícia também tem um custo. Material, se a gente usa tecnologia, tem tecnologia que tem consumível. Claro. Entendeu? Tem tecnologia que eu não tenho, que eu loco. Mas se você pedir, a empresa te manda. Aí você fala, tem conflito de interesse. E isso para pesquisa é fundamental. Não pode. Né? Aí você perde a relevância científica, entendeu? Então, lógico que o estudo do Heros, assim, indiscutivelmente, não tem nenhum estudo de HIFU, nenhum no mundo, com a quantidade de dados que a gente conseguiu. Então, assim, indiscutivelmente, o Heros tem uma eficiência, assim, indiscutível. E aí,